Eu gostaria de saber também se vocês começaram a praticar aquilo que eu falei ontem. Teve algumas perguntas no meu PV, que inclusive eu vou citar aqui nessa aula, porque é super importante para ela. E, por gentileza, comecem a pegar aquele PDF para ver o que tem lá, porque é muito importante. Eu vi que muita gente teve menos dificuldade depois daquela aula e até colocou em prática, e isso é muito bom. Vocês também podem tirar essas dúvidas no meu PV, tanto no meu PV quanto no da Bianca, Ingrid e a Iva também, ela também está presente, ok? Ranieri, eu vou enviar depois no grupo, convertendo, tá bom? Para ver se você consegue visualizar. Tem alguns aplicativos que você pode baixar no seu celular também, para abri-lo, mas eu vou converter e eu te mando, vou mandar lá no grupo. Se alguém mais também tiver com esse problema, por favor, me avise. A Maisa disse que não está abrindo, nem a Patrícia. Eu vou tentar reenviar, então, mais tarde. Vocês podem acompanhar por aqui. Mais tarde eu vou reenviar e vocês me dizem se conseguiram abrir, ok? São 8 horas, então eu vou começar. A gente só tem 1 hora, né, disponível. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui e todos sejam bem-vindos. Eu me chamo Saane, eu sou editora do Noveltum e hoje a gente vai para a nossa segunda aula de curso. Lembrando que tem duração de 1 hora e amanhã é a nossa terceira e última aula. Eu espero que todo mundo consiga aprender. Caso não consiga, como eu já disse anteriormente, tem alguma dúvida, não hesite em mandar. Pode mandar aqui no chat, pode mandar no grupo que será aberto após a aula, ao término da aula, e também pode mandar no meu PV, ou no da Bianca ou no da Ingrid, como eu já disse anteriormente. Vamos lá. O tema de hoje é como escrever um romance bem. Tanto autores iniciantes, quanto alguns autores que já têm algumas obras concluídas, têm essa dificuldade. É normal. Não achem que é porque você não nasceu para escrever, ou você não tem habilidade, ou você não está se esforçando. Não. É super normal que você tenha uma dificuldade em iniciar romance e escrever uma história, e dentre outros, ok? Primeiramente, criar enredo não é uma coisa que você faz da noite para o dia. É preciso de alguns detalhes, é preciso que você pense em muitos detalhes. Então, se você está com essa dificuldade e você está achando que é porque você não escreve bem, para, ok? Não é isso. Escrever é difícil. Como eu posso considerar uma boa história? Primeiro, a gente vai falar da caracterização razoável. O que seria uma caracterização razoável? Uma caracterização dos personagens, por exemplo. Primeiro, eu preciso apresentar personagens atraentes para o meu público, para o meu livro. Então, o que são personagens atraentes? Vamos lá. Eu acho que todo mundo aqui que já deu uma navegada no aplicativo da Noveltum percebeu que tem alguns livros que falam sobre CEO. Na verdade, acho que uma boa parte dos livros fala sobre isso. Então, todo mundo percebeu que alguns CEOs têm algumas características semelhantes. São homens frios, são homens gélidos, são homens severos, digamos assim. Então, isso é importante para um personagem. O que é um personagem atraente para você? Um personagem atraente para mim é um personagem, é uma mulher forte, mas também é um homem um pouco ciumento. Essas são personagens atraentes da história. Você precisa primeiro distinguir quem vão ser os seus personagens. Vamos definir aqui quais são as características. As características na aparência, se é bonito, se é charmoso. Também temos a personalidade dele, como já citado. Todas essas caracterizações são fundamentais para a sua história, ok? Aqui temos alguns exemplos, que os personagens são divididos em protagonistas e personagens coadjuvantes. E o mais importante é ser atraente em todos os personagens. Eu preciso de personagens que chamem a atenção minha, como autor, mas também do público, para quem eu estou destinando aquele livro, ok? Vamos um pouquinho mais para frente, caso isso não esteja claro, eu volto a repetir, ok? Aqui é um bom exemplo. É de uma das nossas autoras, a senhorita sem nome. O nome do livro é Liberdade para o Amor.
Aqui a gente cita a caracterização do Derek, que é o personagem principal masculino desse romance. Podemos ver aqui diz que é um homem dominador, calmo e sábio. E que o fundo da história é que ele tem uma namorada amada, mas se casa com uma garota que não lhe interessa por causa de um casamento de negócios. A gente já tem a caracterização do Derek. Ele é um homem dominador, mas também é um homem calmo e sábio, ok? Também temos a Dalila, que é a nossa heroína, que é a nossa menina decente e inteligente. Também uma mulher bonita. É outra caracterização. Eu espero que vocês tenham pegado isso. Você precisa definir quem é o seu personagem. Agora temos uma atriz coadjuvante. É importante ter uma atriz coadjuvante na história, porque é ela que traz as intrigas entre o casal, tá? Aqui já disse que ela é uma mulher egoísta e sedenta de dinheiro. Essas caracterizações são essenciais para a sua história. Agora vamos aqui para um breve resumo. Se é o ler romance depois, você pode trazer um pouco de análise e pesquisa sobre a caracterização dos personagens de boas obras. Você também pode configurar as características dos personagens que frequentemente aparecerão em seu trabalho com antecedência antes de escrever, para que você possa evitar desvios na caracterização durante o processo de escrita. É essencial que você já tenha em mente como vão ser os personagens de vocês. Um planejamento do enredo é essencial para que sua história seja uma boa história. Como a gente falou dos personagens, a caracterização dos personagens, eu gostaria de citar um exemplo. Eu não sei se vocês já viram o filme ou se já leram o livro de 50 Tons de Cinza. Esse é um belo exemplo para mostrar aqui nessa aula. Por quê? Porque a gente sabe que Christian Grey é um homem possessivo, né? É de fato um homem possessivo. Vocês perceberam que a autora ela deu e essa caracterização não mudou? Vários livros vieram, um após o outro, e Christian Grey continua o mesmo. Isso é essencial. Você pode sim mudar um personagem, gente. Eu não tô falando que você não pode. Você pode, desde que tenha um bom motivo. Eu não sei se vocês acompanharam o filme ou o livro, mas tanto no filme quanto no livro, o Christian, ele acaba se tornando um pai muito amoroso. Só que ele continuou sendo a mesma pessoa com a Anastasia. Ele continuou sendo uma pessoa possessiva com ela. Então, vocês estão vendo que apesar dele ter se tornado um cara não frio com os filhos, mas ainda continuar com a Anastasia, ainda é o nosso Christian, Christian vai continuar sendo Christian, a mesma coisa que vai acontecer na sua história. O Christian vai continuar sendo Christian, mas algumas coisas vão mudá-lo. Algumas atitudes dele podem vir a mudar no decorrer da história, ok? Agora vamos falar sobre os antecedentes da história razoável. O que seria um antecedente da história razoável? É aquele que se refere ao período, ao contexto social e ambiente de vida. Como assim, Sahane? Vamos lá. Precisamos criar um antecedente da nossa protagonista. Aqui tem um belo exemplo, que é uma garota da família rica, normalmente são crianças mimadas, é provável que sejam gentis, simples e amorosas, e algumas são voluntariosas, mas não são muito profundas e sinistras, que é a antecedente inicial da história. Ok, a gente já definiu o nosso personagem. Agora vamos definir o antecedente da história. Eu tenho uma filha e eu preciso que ela se case para pagar uma dívida. O antecedente da história é que ela foi criada para isso. Ela foi criada para assinar um contrato, para quitar a minha dívida. Então, ela foi prometida. Vimos que eu criei uma mulher que era forte e bondosa para ter um marido. Só que o antecedente da história que fez ela ser forte e bondosa é porque ela foi criada exatamente para servir um propósito, que era pagar uma dívida. Aqui também temos um outro exemplo. Se escrevemos uma história sobre uma garota pobre que acidentalmente se encontra e se apaixona por um CEO, mas na história essa garota usa roupas muito caras e bonitas toda vez que encontra o herói, ou que ela come em restaurantes caros regularmente, ou que ela não se surpreende, ou está acostumada com a vida de alta sociedade. Isso definitivamente é algo sem lógica. Se essa heroína é pobre, o aspecto financeiro deve ser planejado de acordo com a realidade da situação da heroína, ou seja, o que escrevemos deve ser razoável ao seu antecedente. Entenderam? Não tem como você se contradizer na história. Ela não pode ser uma garota órfã que cresceu num orfanato, vive uma vida humilde,
só que ela fica frequentando lugares caros. Mas, se vir acontecer, você tem que explicar o porquê. É porque alguém está bancando ela, ela tem algum sugar daddy, ela tem algum meio de ter esse dinheiro, mesmo ela dizendo que ela é pobre. Qual o motivo para ela fazer isso? Ela está fingindo? Você tem que sempre pensar nisso. Não se contradiza na história, por favor. Agora vamos para um enredo interessante e animado. Isso aqui é o ápice, é o que você realmente precisa, assim, colocar na sua alma. Se vocês puderem gravar na alminha de vocês, eu, Sani, fico muito feliz. Como a gente já tem personagens completos e um antecedente razoável, podemos começar a escrever um enredo animado interessante. O que seria isso? Um bom romance é aquele que surpreende e satisfaz o leitor no momento certo, o que significa que a trama tem seus altos e baixos. Vamos para um exemplo, ok? Eu vou citar novamente 50 Tons de Cinza. Vi algumas pessoas falando aqui sobre que gostou, que gosta de 50 Tons de Cinza, então vou citar novamente. Para os fãs e para quem não conhece, quem sabe um dia vir a ler ou assistir um dos filmes. Christian, ele é uma pessoa que teve um passado conturbado. Isso transformou no que ele é hoje, um homem frio, ou o que a gente vê assim. Quando a autora escreveu Christian, ela pensou no passado dele, nos motivos para ele ter se tornado um homem frio e no que levou Christian a ter seu coração derretido, digamos assim. Ela colocou altos e baixos. O alto da vida dele foi conhecer a Anastácia. Eu acho que vocês que conhecem a história, ela foi entrevistada, ele gostou dela, ela foi fazer uma entrevista com ele, para a amiga dela, ele conheceu ela, se interessou por ela. Só que naquele momento, eu não sei na visão dele, porque eu não li ainda na visão dele, mas na visão dela, deixou subentendido que ele queria ela porque ela parecia muito uma submissa. Então, veio os nossos autos. Ele conheceu uma pessoa que parecia uma submissa, isso para ele foi muito bom. No entanto, ele se apegou a ela e ela foi embora. Isso foi um ponto baixo da história. E a gente ficou como torcendo para eles ficarem juntos. Então é isso que você precisa fazer com seus leitores. Vocês precisam que seus leitores implorem para você fazer algo que resolva aquele emaranhado. Tipo, eu torci muito para Christian ir atrás dela, para Christian implorar para ela. Entende? A gente precisa desses altos e baixos. Você não pode colocar uma história monótona onde o casal ele só se dá bem. Nunca tem um perrengue. É só flores e rosas. Não adianta você escrever um livro de máfia e não ter ali uma guerra entre as máfias, não ter uma discussão entre os grupos rivais. Você tem que dar aquela emoção, aquele chacoalhar no coração dos seus leitores. Agora, uma estrutura do romance. Eu não sei se vocês lembram que eu falei ontem, e eu espero muito que sim. Que a gente precisa sempre de um início, um meio e um fim. Não é diferente no estudo do romance. Ontem eu citei que vocês devem sempre que colocar um personagem, seja ele coadjuvante, desculpa, ou não, dar um final para ele. Dar um início, um meio e um fim. Principalmente um fim. Não esquece o personagem lá. O que seria um início de uma estrutura do romance? Primeiro eu vou pensar nos meus personagens. Eu vi muita gente falando aqui que 50 Tons de Cinza é muito bom, então eu vou continuar citando ele. Ok, se vocês tiverem algum livro que eu li, eu posso citar também. No início, a gente conhece a Anastácia. A gente percebe que a Anastácia veio de uma família pobre não, eu digo humilde, que cresceu com o padrasto dela. E que a mãe teve vários casamentos. A gente conheceu o início da vida de Anastácia. A gente entendeu por que que a Anastácia foi conhecer Gray. Ok? Introduzimos a Anastácia, depois introduzimos Gray. Anastácia, uma moça qualquer que faz curso da faculdade, e Christian Grey, um senhor rico, autoritário. Demos o início para eles. May, vamos desenvolver essa trama aqui agora. A Anastácia foi lá fazer essa entrevista para ele, e aí o que aconteceu? Ele se interessou por ela, ele começou a procurar por ela, ele queria estar com ela, queria propor um contrato com ela. E também teve aqui, porque a nossa querida Jéssica,
falou ela lembrava a mãe dele. É, foi pesada essa parte, mas, enfim, queria um contrato com ela. E demos um final para Anastasia Gray. Lembrando que nessa trama aparece também o chefe de Anastácia, que ele faz algumas conturbações para separar o casal e eles dão um fim para ele. Se eu não me engano, ele vai para prisão ou algo assim. Mas o importante é vocês darem um fim para todos os personagens. Não importa se você vai matar ele, se você vai prender ele, se você vai botar ele para ir para o exterior, não importa. O importante é que ele tenha o seu final. Pode ser o vilão, pode ser o protagonista ou qualquer outro personagem que acabe criando laços com o leitor. Você tem que dar um início, meio e fim. Você tem que explicar o que aconteceu no início da história dessa pessoa para que ela chegasse a esse fim. Você tem que desenrolar essa trama. Não importa se foi por motivos banais, como dinheiro, é, ela queria ser famosa, alguma coisa. Não, você tem que dar um fim para ela, não importa. Eu já vi alguns livros onde leitores mesmo reclamavam no início, nos comentários, que a autora simplesmente colocava o personagem e esquecia deles, não dava um final, a gente não sabia por que que tal pessoa fez aquilo, nem o que aconteceu com ela. Então, por favor, gente, gravem isso. Se possível, tirem print, ou então peguem aquele PDFzinho e guardem com todo carinho. É importante. Aqui é uma história que a gente viu momentos antes, sobre os enredos que diz que o início introduziu a antecedência da história e depois estabeleceu o conflito. Eu vou ler essa partezinha aqui que é importante para vocês. Se eu estiver falando rápido, agora é o momento de falar assim, sabe, dá uma pausa, por favor, que eu vou observar o chat. Ok. O autor precisa permitir ao leitor saber que tipo de pessoa é o protagonista, a identidade do protagonista, que tipo de vida o protagonista leva, os antecedentes do protagonista e em que tipo de problemas o protagonista se encontra, ou que coisas incomuns estão acontecendo com o protagonista, conflito ou suspense. Em uma história de amor, isso geralmente se refere ao primeiro encontro em comum entre o herói e a heroína. Eu acho que esse pequeno texto aqui já deixou muito claro o que eu quis falar, ok? Aqui é o meio que desenvolveu os conflitos e coloca os dois lados do conflito um contra o outro repetidamente. Isso se refere à sequência de eventos que emergem dos conflitos apresentados no início da história. A trama gira em torno dos protagonistas, ajudando-os a superar dificuldades ou a avançar em direção a um objetivo. Em histórias de amor, isso geralmente significa que a relação entre a heroína e o herói cresce de estranhos para amantes através de uma série de eventos. E o final, os protagonistas resolvem seu conflito e cada um dos protagonistas obtém seu próprio destino. Aqui a gente chegou à conclusão da aula, que eu vou falar daqui a pouco. Agora eu gostaria que alguém tivesse, assim, uma boa vontade de interagir comigo para que eu faça algumas perguntas. Vocês também podem responder no chat, caso vocês não queiram ligar o microfone. Eu vou voltar do início para que eu possa ir fazendo as perguntas, para ver se vocês conseguiram compreender o que eu estou falando. Caso não, eu não me importo de voltar, tá, gente? A gente tem muito tempo, esse slide é muito pequeno. Eu também gostaria de retomar um pouco a primeira aula, porque algumas pessoas não compareceram. Stefani, é necessário que tenha sempre um vilão na história? Necessário? Olha, é porque se não tiver um vilão, como vai ter conflitos? Querendo ou não, mesmo se a família for contra o relacionamento, a gente pode ver a família como um vilão, entende? Mas como você descreveria um vilão? Ou como você pensa em fazer a sua história sem um vilão? Não, porque se for parar para analisar o que você falou sobre o Christian, boa parte do livro, na verdade, só foi aparecer um dito vilão já para praticamente para o último livro. Mas na decorrer da história foi mais um conflito interno que teve ali entre ele e a Anastácia, e não teve um vilão em si, né? Eu vejo o vilão como os fantasmas do passado dele, que não interferiram pessoalmente na vida deles,
não apareceram na vida atual, mas interferiram muito no passado deles. Então, se eles não tivessem aparecido em algum momento, o Christian não teria feito o que fez, entende? Mesmo que a gente não tenha tido uma experiência com a mãe do Christian ou com o padrasto do Christian, a gente sabe muito bem o que aconteceu com ele antes. Então, houve um vilão, só que a gente não conheceu ele detalhadamente. Foi mais as memórias do Christian. Entendi. Vanessa, você é a continuação de um livro. Ok. Isso eu ia deixar para o final da aula, porque amanhã a gente vai ver detalhadamente sobre isso, mas nessa aula também é importante, do lance do início, meio e fim. Então, eu vou explicar um pouco, amanhã a gente vai aprofundar mais nisso, com certeza a gente vai aprofundar mais. Mas vamos lá. Primeiro, você tem que começar a ver o que vai acontecer na sua primeira história. Você primeiro tem que dar um passo de cada vez. Vamos planejar uma história juntos. Eu tenho uma história, um exemplo, eu tenho uma história onde eles se conhecem, tem uma vida boa, acontecem alguns vilões, só que um desses vilões acaba fazendo com que ela sofra um acidente de carro e perca a memória. Digamos que o meu livro 1 acaba aí, ela perdendo a memória. No meu livro 2, eu vou dar continuidade a isso. Eu vou escrever como foi o acidente de carro, por que causaram um acidente de carro e como vai ser a vida dela após essa sequela da perca da memória. Ela vai continuar amando o protagonista, outra pessoa vai entrar para tirar a protagonista dele, vão surgir mentiras, o que vai acontecer? Entende? Ranieri, não. Não precisa dar todas as características dos personagens no primeiro momento da história. Você vai descrevendo ele com o tempo, a gente vai conhecendo ele junto. A gente pode conhecer ele juntos, com o tempo você vai descrevendo. Ele pode mostrar um caráter agora, uma personalidade agora, e com o tempo ir mudando. A gente vê isso muito é, na história de É Assim que Acaba. A gente conhece o Hyler, acho que é Hyler o nome dele, de uma forma muito apaixonante, e depois, com o tempo, ele vai desenvolvendo algumas coisas que aí a gente já vai percebendo que aquele não era o verdadeiro ele, era só uma primeira impressão. Então, você pode fazer isso também na sua história. E, Sani, sobre, assim, programar a história, é que a gente vê muito, tipo, a pessoa faz ali o casal, né? A pessoa, eles se conhecem, tudo, só que eles não pensam muito na trama e já juntam logo o casal, e isso acaba fazendo a história morrer. Porque assim que o casal começa a ficar junto, não tem mais o que escrever, entendeu? Vai escrever eles se casando, sendo felizes e pronto. Então, vocês sempre têm que pensar tipo, nas tramas que vai acontecer. Ou vai aparecer uma ex dele, ou uma ex dela, alguma coisa que não vai fazer o casal ficar próximo tão rápido, entendeu? Exatamente isso. A Tassi perguntou assim: gostaria de saber o momento exato que posso dar um salto no tempo do livro. Isso vai ficar de acordo com o seu enredo, Tassi. Você precisa pensar um pouco. Você pode dar um salto no tempo no primeiro capítulo, se você quiser. Você pode começar o seu prólogo contando um pouco do passado dela e depois dar um salto para 7 anos depois, como ela está. E com o passar dos capítulos, você pode ir contando os flashbacks da memória dela e porque ela se tornou assim. Não existe um momento certo. Quem vai definir isso é o autor, de acordo com a história e com o enredo planejado. Gabi, eu gosto de escrever pequenos detalhes dos personagens para tentar deixar um pico de curiosidade. Faço certo? Gabi, é bom, é legal dar esse pequeno suspense. Então, sim, você faz certo. Eu acho que cada um tem o seu jeito de escrever e cada jeito de escrever é único. Então, vocês podem desenvolver coisas como essa que a Gabi faz, com o tempo e pegando a prática, vocês vão ver já já, depois dessa terceira aula, eu acho que vocês já vão estar assim, tipo, nossa, uau, sério.
Mona Lisa? Eu não entendi a sua pergunta. Eu não sei escrever no chat, história é muito difícil. Você pode repetir, por favor? Eu acho que ela quis perguntar se escrever naquele modo diálogo que tem no aplicativo é difícil. Eu nunca escrevi daquela forma de novela em diálogo, né? Isso que você? Eu não Tá, sei. eu já escrevi, Fanny. Assim, ó, tu tem ali os personagens que tu vai fazer os diálogos, mas também tem a opção ali de tu fazer como uma narração, porque a gente vê muito, é só fala, 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 e a pessoa fica meio que perdido, tá? Aonde eles estão, o que está acontecendo na cena em si. Então é bom usar aquela janelinha que tem que é para narração, para isso, entendeu? É como se tu estivesse escrevendo na terceira pessoa, praticamente, na história de diálogo. Como montar o nome do segundo livro? Temos que usar o nome do primeiro ou podemos colocar outros tipos de nome parecido? Vanessa, você pode usar outro tipo de nome parecido ou algo assim. Existem muitas sequências de livros que tem só um pouquinho de referência do anterior. Então, não precisa ser igual. Você só precisa deixar subentendido que aquele é o próximo. Deixa eu pensar o nome de um dos livros que eu leio para você ver que às vezes nem Crepúsculo, Amanhecer, Lua Cheia. Você pode perceber que os títulos não são semelhantes, e mesmo assim a gente sabe que faz parte da mesma história. Foley. É. A sequência de Foley, também Foley, são vários livros com diferentes. Tassi, ter muitos personagens em uma história principal ao redor dos protagonistas pode ajudar ou atrapalhar. Novamente, depende do seu enredo. Depende muito do seu enredo. E também eu creio que seja em qual narrativa está escrevendo, primeira ou terceira pessoa. Eu diria que isso que você está tentando fazer de vários protagonistas seria melhor ser escrito na terceira pessoa, porque o leitor vai saber os pensamentos, digamos assim, de cada um. Fica melhor para entender. Quando você coloca, tipo, muitos protagonistas em uma história de primeira pessoa, vai entrar em conflito, o leitor vai ficar um pouco perdido. Eu creio que é sempre bom ter um casal e um vilão. Não importa se esse vilão morre e aparece outro, mas é importante que gire em torno de 4 pessoas no máximo. E ainda acho 4 pessoas muito. Mas depende também de cada autor. Tem autor que prefere, então fica muito ao seu critério. Desde que você saiba desenrolar a história, desde que você saiba desenvolver ela, para que não crie confusão na cabeça dos leitores. Sobre escrever capítulos curtos de até 1000 palavras, os meus leitores não gostaram. Eu já tentei escrever e eles odiaram. Eles amam quando eu escrevo capítulos grandes. Você pode aumentar, como ontem estava entre 600 e 1200, certo? Eu ainda citei que podia chegar até 1300, eu acho. Eu acho que você conseguindo dar uma boa desenrolada, não repetir muita coisa, muita descrição, eu acho que até 1500, tá? Mas, como eu disse, isso fica de autor para autor. Se me pedir para eu escrever 1500 palavras, eu não consigo. Eu acho muito grande para mim e para minha história. Então, vai entrar muitos detalhes desnecessários. Você também tem que ter um foco nisso. Se a história você souber desenrolar e colocar 1500 palavras, ok, mas tem iniciantes que não conseguem e acabam colocando muita informação desnecessária. Isso confunde muito o leitor. Isso, como eu vou dizer novamente, depende de autor para autor, varia muito o estilo de escrita de cada um. Aqui é só uma aula base para algumas pessoas irem pegando mais. Com o tempo vocês vão aprendendo melhor, vocês vão criando hábitos, e o que vai ser bom. Eu sei que essa aula vai ajudar muito vocês, tanto essa quanto a de ontem. Eu tenho certeza que a de amanhã é muito importante. Então, por favor, não percam, quem puder, quem tiver tempo, apareça, nem que seja só alguns minutinhos, tá? E assim, é sempre bom também vocês acabarem o capítulo deixando, tipo,
o leitor curioso para vir ver o próximo, entendeu? Tipo, acaba numa cena, tipo, eles quase se beijando ou rolando o clima, vou dar um exemplo. Aí a pessoa vai ficar muito curiosa para saber o que vai acontecer, entendeu? Então é sempre bom dar esses negocinhos assim, para Igual a chamar o Avenida leitor. Brasil. A novela Avenida Brasil, vocês têm que parar daquele jeito. Vanessa falou assim: como reagir a comentários negativos? Vanessa, tudo na vida você vai levar um comentário negativo. Não importa em qual âmbito seja. Sempre vai ter alguma pessoa que vai acabar dizendo alguma coisa negativa, mas não leva para o lado pessoal, não. Continua, tenta, se o comentário for muito negativo, tenta ver se tem pelo menos um pouquinho ali que dá para você pegar de aprendizado. Se não for, se for algo ridículo, finge que não viu, a sua vida vai ser bem melhor se você fingir que não vê algumas coisas. No entanto, se for algo para sua evolução, sempre leve em conta, tá? Se for para sua evolução, se for para desmoralizar, finge que não viu, não reage, segue a sua vida. Se você olhar para o seu livro e não estiver gostando, não para de escrever, pensa como pode melhorar. Se você acha que já está muito bom, então segue. Essas aulas estão aqui para ajudar vocês. E sempre vai ter comentário negativo em muitas coisas que a gente faz na vida. Então, não deixe isso te atingir. Não deixe que isso faça você parar de escrever a sua história. Ana, informações necessárias seriam o que exatamente para o capítulo não ficar muito enjoativo? Isso. Exemplo. Não tem por que eu escrever tudo que ela vai fazer no banho dela. Entendeu? Não é relevante para a história. Tenta pôr só o que é relevante para a história, o que é fundamental. Informações que os leitores vão precisar daqui 2 capítulos ou daqui 3 capítulos. Sempre informações necessárias, tipo, põe ela indo no shopping, entrando em lojas e escolhendo roupas para o quê? Para um baile de máscara que vai ter. O baile de máscara é interessante. Então, ela precisava ter aquela ida no shopping para escolher um vestido. Mas você não precisa escrever isso em mínimos detalhes. O que eu recomendo, descreva emoções, descreva ações. Isso sim é necessário para que o leitor se sinta dentro da história. Tainá, é errado colocar o nome dos personagens antes das falas? Tainá, errado não é. Como eu disse, cada autor tem o seu jeito de escrita. No entanto, eu não sei se você participou da aula de ontem, a gente citou meios que você pode usar, que é o travessão. O travessão é útil, muito útil. Você pode digitar no Google travessão, copiar e colar no seu Word ou na Novelton que você escreve. Não use esse do teclado, porque não fica um semblante bonito. Eu acho que o travessão do Google fica muito mais bonito, mas fica a seu critério também. Você colocar o travessão, uma fala, outro travessão e colocar exemplo, Felipe disse, é muito mais harmônico do que colocar o nome do personagem, 2 pontos e a frase. Acho que o leitor vai entender melhor se você começar a usar a travessão. Tenta para ver se você gosta. Se você não gostar, você pode voltar para o seu jeito normal. Gabriel falou. Precisa apresentar conflito logo no primeiro capítulo do romance? Não, não precisa. Não é necessário você apresentar um conflito logo no início do romance, do capítulo do romance. Isso fica muito do jeito que o autor pensou a história. Deixa eu citar Crepúsculo, porque eu já citei muitos 50 tons de cinza, então vamos para Crepúsculo, né, galerinha? De Crepúsculo começa normal, com a Bella indo acompanhar o pai para a cidade. Não é um evento uau, é só a chegada dela na cidade, é onde a história dela vai começar. Entende? É o momento que a gente precisa saber. Não teve nenhum conflito, ela vai para a casa do pai e é isso. Não acontece nada, e a gente gosta da história. Quer dizer, eu gosto, né? E o que perguntou: o que fazer quando você tenta ajudar o autor e ele vê mais aquilo como uma forma de crítica sem fundamento? Olha, eu acho que a gente, a gente não. Muitas pessoas elas estão muito ligadas nesse negócio de comentário negativo, então acaba levando isso para o lado pessoal. Você pode mandar novos PDFs para ela.
em os PDF para ela e dizer, olha, por que você não dá uma olhada aqui, isso pode melhorar a sua história. Caso você chegue a ter um comentário, você fala assim, olha, eu acho que isso aqui ajudaria a sua história, você não gostaria de ver a sua história crescer, talvez isso possa te ajudar. Sempre tente ser o mais amigável possível, porque nesse meio tem muito comentário negativo e a gente acaba ficando com isso na cabeça. Então, às vezes nem é por querer, às vezes nem é porque a pessoa acha que você tá querendo dizer que a história dela é ruim ou algo assim. É porque, como um comentário aqui, da Lohane disse que teve que excluir um comentário porque o comentário era muito autodestrutivo. Então, algumas pessoas estão acostumadas a receber esse tipo de comentário e quando recebe só uma dica, acaba levando para o lado pessoal. Então, tente ajudar de uma forma amigável, se não der, não despedece da nossa aula, ok? Não, Patrícia, não é errado colocar frase assim. Tá certo, tá? Tá bem certo. Lohane, depende do seu. Ela pergunta assim: é legal colocar flashbacks de pessoa de passado na história? Depende do seu enredo e de como você planejou a sua história. Se for necessário você colocar algum flashback, é, que esse flashback vai ajudar o leitor a entender o que aconteceu em determinado momento para que alguém reagisse desse jeito agora atualmente, então pode ser necessário. Isso depende muito do seu enredo. Eu já vi muitas histórias que eles colocam isso e é bem interessante. É interessante você saber um pouco mais da vida passada do personagem. Tipo o Christian, de novo, gente. Mas 50 tons de cinza, eu não lembro. É em um que eles vão casar, que já começa com ele tendo um flashback do passado dele. No caso, ele tendo como pesadelos. É importante para a gente compreender o medo do Christian de ser tocado. Então, eu acho que com esse exemplo vocês vão conseguir compreender bem o que eu estou falando, o que eu quero explicar. Patrícia, depois das aulas o grupo irá continuar. É bom para receber dicas. Vão sim, o grupo vai ficar aberto por muito tempo. A gente vai abrir depois da aula aqui. Aí depois vocês conversaram, a gente vai fechar para a próxima aula. Depois da próxima aula a gente vai abrir e acho que a gente não vai fechar mais, tá? Aí vocês podem conversar à vontade lá, trocar o link do livro de vocês, conversarem, se conhecerem, para quem sabe no nosso próximo curso todo mundo possa comparecer. E o que você quer que eu repita? Ele saiu da sala, Sani, não precisa mais falar. Mas era sobre como abordar lá a autora sem ela levar para a crítica, entendeu? Ah, sim, entendi. Sani, Oi, pode perguntar? pode sim. Você deu exemplo de Crepúsculo. Crepúsculo é um livro que é narrado na primeira pessoa. Ele começa com a Bella, né, indo para Fox, o pai dela buscando ela, então ela entra um pouco no passado dela, contando, né, sobre a mãe dela ter casado outras vezes, que a mãe dela vai mudar de cidade, e ela tá indo passar um tempo com o pai dela. E vocês falaram a respeito da quantidade de palavras, né? A história que eu tô escrevendo, no primeiro capítulo, ele deu mil alguma coisinha, tipo, acho que 1.300 palavras. Só que se eu tiver essa quebra, pode ser que fique um pouco chato, porque ele vai terminar de uma forma não muito atrativa ao leitor, né? A continuação do próximo capítulo. Aí, nesses casos, assim, é bacana deixar o capítulo longo ou vocês aconselham mesmo a ter essa quebra de capítulo e terminar essa conclusão, né? Como eu posso falar? Tô Essa fala do compreendendo. personagem. Eu compreendi a sua pergunta. É uma pergunta muito boa, aliás. Não é preciso você quebrar o seu capítulo. Eu acho que me trazendo as palavras é razoável. Não é um capítulo extenso. Ainda mais se você diz que vai ficar difícil se você fizer essa quebra. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho que vocês percebam quando o capítulo vai ficando extenso e você nunca concluiu. Dá uma pausa no capítulo, respira fundo, volta lendo. Isso aqui é mesmo necessário? Em que isso aqui vai ajudar? O leitor precisa dessa informação? Entende?
dá uma respirada fundo, volta. É sempre bom voltar além dos próprios capítulos, tanto para correção de palavras erradas, quanto para remoção de detalhes que não vão contribuir na história. Então, o seu capítulo, você sabe que tá bom, que tem os detalhes suficientes, e acabou numa parte que você gostou, ok, coloca lá, 1.300 palavras. 1.300 palavras fica muito perto do 600 a 1.200, só são 100 palavras a mais, então não tem problema. Você pode continuar com o seu capítulo assim. Agora, se você colocar, exemplo, 1.700 palavras, por exemplo, eu acho um capítulo grande. A gente já percebeu que os leitores tendem, eu não estou falando que é todo mundo, mas a maioria tendem a preferir capítulos curtos, ok? Então, dê uma revisada no capítulo de vocês, voltem lendo, é sempre bom, a gente tem que ser fã da gente mesmo, entende? Entendi. Outra coisa, dá uma dica como a gente pode descrever os personagens em palavras. O livro que eu estou escrevendo, eu vou tentar não colocar imagens, né? Fazer ele só com palavras, só que eu estou tendo dificuldade na descrição do personagem, o físico, na verdade, não as características dele como pessoa, né? O caráter, mas sim o físico dele. Ou dela também. Você tá querendo descrever um personagem fisicamente, mas não sabe como, é isso? Isso, garra um pouco as palavras. Leitura, eu aconselho muito leitura. Tinha umas coisas que eu não vou mentir para vocês. Quando eu comecei a escrever, eu nem sabia. E eu comecei a ler muito e comecei a descobrir umas informações, tipo, a maçã do rosto é redonda, o queixo definido, maxilar quadrado, umas coisas que eu nem, sabe? Então é bom você ler bastante, pega uma foto de inspiração e olha, vai pesquisando no Google, como são as maçãs do rosto. Às vezes eles dão algumas descrições que você pode achar interessante e colar. Nem tudo tem que vir só da nossa imaginação, tá, gente? Vocês podem sim dar uma pesquisada no Google para tirar algumas dúvidas. A Maísa falou assim: é certo eu começar uma história com flashback, mas a minha história começa com flashback. Eu não sei a de vocês, mas a minha sim começa com flashback. Por quê? Porque é essencial que as pessoas entendam o que aconteceu no passado dela. É igual, e novamente, 50 Tons de Liberdade, se eu não me engano, que vocês citaram. A primeira coisa que acontece no filme é um flashback do Christian. No filme? Ou é no livro? Tô em dúvida, mas é um flashback dele, que a gente começa a compreender o porquê que ele tá tão nervoso com tal situação. Então, se na sua história pede isso, pede que você explique um pouco o passado dela, pede uma lembrança sombria, uma lembrança feliz, você pode pôr sim, sem problema nenhum. Não tem problema com isso. É você É, saber quando você começar o seu enredo, desenvolver ele depois. mas assim, Sani, a questão dos 50 tons de cinzas, esse aí a gente já sabia que ele tinha traumas, então isso já meio que ajudou a gente a entender um personagem. Se é uma história nova e já começar com flashback, eu acho que já ficaria um pouco confuso para quem lê. Acho que o ideal seria um comecinho atual da personagem, explicando como ela o que ela está fazendo, e, tipo, do nada aconteceu o flashback. Tipo, ela está tomando um café e daí vem um flashback da lembrança, entendeu? Aí, assim, já não ficaria tão confuso do que está acontecendo na cena. Do Christian, a gente já sabia como ele era nos primeiros filmes. Então, quando começou esse filme com ele já tendo flashback, a gente sabia que tinha alguma coisa a ver do trauma e porque ele era possessivo. Eu entendi a sua questão, Bianca. Mas é que, como eu vou dizer, se você escreve em terceira pessoa, o narrador vai começar dizendo, e você pode colocar um flashback ali. Você vai conseguir compreender depois. Você vai começar a narrar um flashback, tipo, no prólogo vai ter um flashback de uma memória dela. No primeiro capítulo, você vai contar ela. As pessoas já vão saber o que aconteceu com ela, um capítulo antes. E depois você vai entender por que que ela é uma mulher, tipo, fria. Deixa eu tentar lembrar num livro que eu li que acontece exatamente isso. É um passado, é um livro famoso, mas agora eu não consigo me lembrar. É um livro famoso onde ele retrata a história da vida dele e no capítulo seguinte é ele na vida atual.
isso é muito de enredo. Eu acho que se tiver um bom planejamento, você consegue balancear os dois. Se for em primeira pessoa, você pode colocar como um sonho. Tipo, você escreve o flashback e depois coloca que, eu acordei ofegante depois das memórias do passado que me assombram. Eu acho que isso depende muito do enredo. Eu acho que depende muito do autor saber descrever o que está acontecendo. A Mona Lisa perguntou se é melhor escrever pelo celular ou computador. Eu consigo melhor pelo celular, mas tem gente que prefere pelo computador. Isso vai pelo hábito de cada um. Se você consegue mais pela uma tela maior, que é do computador, então vai. Se você prefere celular, como eu, isso depende muito, isso não é uma regra. Usar exemplos de livro para descrever os personagens. Hum, Se alguém souber algum livro que descreve bem os personagens, gente, olha, vocês podem falar. Mas eu acho que de Sangue às Cinzas, eu acho que tem uma parte que descreve. Eu acho que Corte de Rosas e Espinhos também descreve os personagens. Gabi falou, ontem falamos um pouco sobre a falta de criatividade para terminar o livro, porém, eu ainda não consegui resolver um pequeno problema meu sobre ter mais ou menos a ideia do que escrever e não saber ao certo como colocar no livro bem encaixado. Alguma ideia para me ajudar? Gabi, olha, eu vou dar uma experiência pessoal, tá? Não é regra. Eu escrevi na primeira pessoa e eu tinha essa dificuldade imensa de saber o que colocar na primeira pessoa. Quando eu mudei para a terceira, as ideias simplesmente fluíram. Tenta ver se tem isso com você, se não é sua dificuldade na narrativa. Caso não seja, é leitura, Gabi. Leitura é essencial para quem quer escrever um livro. Você vai ter muitas ideias, você vai saber escrever melhor ambientes, você vai ter uma criatividade ativa. Acho que ver também uma série também é importante, mas eu prefiro a leitura, tá? Você tá com esse problema, para um pouco a sua história, não força no momento, é, cria um enredo. Amanhã a gente vai falar sobre isso, então, Gabi, espero que você esteja presente na aula de amanhã, porque a gente vai falar sobre isso, como montar um enredo para não dar uma empacada. É normal, tá? Você acabar ficando sem criatividade. É normal, não se cobre. Com o tempo você vai se encaixando melhor. E te falou, Sânia, eu tenho um grande problema com escrever hot. Eu consigo fazer a descrição da cena, mas não consigo descrever o ato em si. Tem alguma dica para isso? Deixa eu pensar. Leia alguns livros da Nasce Mulher de Cinza, alguns livros da Silva Day também. É bom, é importante você ter essa leitura ativa. Acho que Pornô é. também ajuda. Mulher, pelo amor de Deus, a aula está sendo gravada. Como identificar se a história está sendo muito corrida? Quero dizer, muito acelerada, em casos em que o ritmo não está balanceado. A Bianca, ela citou, no começo da aula, histórias que o personagem principal ia ficavam juntos muito rápido. Esse é um exemplo de história que acontece muito rápido, onde não tem conflitos para eles ficarem juntos. Eu entendo histórias que você põe um casamento por contrato e eles têm que ficar juntos, tá, gente? Eu tô falando, tipo, juntos, juntos mesmo, começarem a se amar. Eles têm que colocar um desenrolinho ali no meio. E isso de história acelerada também depende da quantidade de capítulos que você pretende ter no seu livro e também do desenvolvimento do seu enredo. Enredo é bastante, sabe, necessário. Amanhã a aula é sobre enredo, então, por favor, gente, compareça na aula de amanhã. A aula de amanhã, para quem está com esse tipo de dúvida que eu estou respondendo aqui, é essencial. O PDF vai ser mandado também amanhã. E eu espero muito que vocês comecem a colocar essas duas aulas em prática, viu? Vocês ainda estão com dificuldade? Eu vi que aqui as perguntas acabaram. Agora vamos para a dificuldade do início da aula até aqui. Eu vou voltar
Eu vou passando devagar e vocês vão me dizendo se teve alguma dificuldade, se ainda está com dúvida. A gente tem 10 minutos ainda, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, que a gente responde. A Bianca também está me ajudando aqui. Ela, se eu não souber, se eu não conseguir desenrolar, ela vai ajudar vocês também. A gente está presente no grupo. Vocês podem ir no nosso privado. A Vanessa hoje me chamou perguntando sobre a questão do segundo livro, que eu já expliquei aqui. Ela trouxe, mas Vanessa, eu não tinha esquecido, eu ia trazer, viu? Então é isso, eu vou dar uma volta aqui um pouco e vocês me dizem se estão com dificuldade ainda. Lembrando que vocês também podem pegar os nossos livros que estão no Noveltoon. Tem muito autor interessante lá, vocês podem dar uma olhada, podem aprender a primeira e terceira pessoa através da leitura, podem aprender a descrever os personagens através da leitura, ok? Depois da última aula de amanhã, o curso para ou vai ter um anúncio do segundo curso de escrita? Bom, creio que vai vir sim novidades por aí. Então eu peço que se vocês gostaram do curso, que continuem no nosso grupo, não saiam, porque qualquer novidade será mandado lá. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando. Eu espero que eu não esteja falando muito rápido e nem gaguejando tanto. Vocês consigam compreender, vocês estão conseguindo compreender tudo que eu estou falando. Se vocês não conseguirem, pode falar, Sane, mais devagar, me explica de novo, que eu vou explicar, tá, gente? A Keisha perguntou. Ou a Keisha não, a Jéssica, desculpa. É um enredo que me pega, eu tenho dificuldade de desenvolver ele. Jéssica, então a aula de amanhã é todinha para você. Eu vou dedicar ela a você, ok? Compareça amanhã, eu vi que você estava presente na aula ontem e também na aula hoje. Eu espero muito que amanhã você compareça também, porque é sobre enredo amanhã, gente. Eu sei que vai ajudar muito vocês, principalmente aquelas pessoas que estão sem conseguir prosseguir com a história. Assim como eu já estive, eu acho que a Bianca, nossa editora, também já deve ter passado por isso, porque é normal. Bianca, não é normal você dar uma, uma travada na história. Bianca tem vários livros também, ela sabe. Então, não se cobrem. Espera a aula de amanhã. Caso amanhã vocês ainda estejam travados, PV meu, Bianca e Ingrid está aberto para vocês, ok? Agora, vocês entenderam como escrever um romance bem, certo? Entenderam a caracterização, os antecedentes da história e o enredo. Gente, vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá? Não precisa ser só no chat, não. É. Pode falar, Gabriel. Bom, é porque eu cheguei depois, mas eu tenho dúvida na caracterização. É isso aí. Esse slide agora. Ok, então vamos lá, Gabriel. Como você chegou tarde, seja bem-vindo. Eu acho que você não recebeu minhas boas-vindas, então seja bem-vindo. Eu não sei se você participou ontem, mas a gente vai falar sobre a caracterização. O que seria uma caracterização? Quando você começa uma história, com o passar da história, você vai aprendendo que tipo de personagem é. Se ele é um homem atraente, se a personalidade dele é uma personalidade boa, atrativa, se ele é um cara possessivo, se ele é um cara ciumento, se ele é um cara amoroso, gentil. Você precisa disso na sua história. Você precisa dizer o que cada personagem é e como ele é. Você precisa definir. Assim como você tem uma personalidade, o seu personagem também precisa ter. Porque o leitor precisa estar dentro da sua história. O leitor precisa ser o seu personagem. Entende? Então vamos lá. A caracterização dos personagens pode incluir idade, personalidade, experiência de vida e também escrever sobre os hábitos do personagem, a fim de tornar a pessoa mais complexa e vibrante, tais como seus mantras, acessórios favoritos, gestos subconscientes. Ou seja, quando pensa assim, eu vou me descrever. Então você se descreve, você sabe a sua personalidade, sabe os seus hobbies. Então o seu personagem, por mais que ele seja fictício, também precisa disso.
ele precisa parecer real pra gente que está lendo, para que a gente se interesse pela sua história. A caracterização aqui, como o Derek, que fala que é um homem dominador calmo e sábio, a Dalila, bonita, inteligente, decente, e a atriz coadjuvante, que é a nossa, creio que seja a nossa vilã, é uma mulher egoísta, sedenta de dinheiro, sedenta por dinheiro. Então, quando você pensa, você tem que pensar numa ambientação, você tem que pensar no seu personagem, você tem que pensar sobre tudo. A sua história vai acontecer no meio de trabalho, então você tem que caracterizar. Vai ser num escritório, onde o senhor é super rico e a empresa é multimilionária. Você precisa dar essas características para que a gente entre na história junto com o seu personagem. Ficou claro? Sim, ficou claro, obrigado. Se tiver dúvida, você pode falar aqui de novo ou mandar no chat, tá bom? Gente, o que é isso nesse PV? Gente. Até aqui vocês entenderam tudo, né? Vocês entenderam o enredo, o início, o meio, o fim, que vocês precisam dar um fim pro personagem de vocês. A Vanessa, sim, Vanessa, eu lembrei de você de novo, que você disse que o seu segundo livro, queria escrever o segundo livro e não conseguia. Você precisa não dar um fim pro seu personagem no primeiro livro. Você precisa prolongar a vida dele. Então, é diferente quando você quer escrever só um volume e quando você quer escrever dois, tá bom? Um volume, você pode sim matar o seu personagem principal, tá? Tipo, tem um homem, eu vou acabar com o meu personagem principal, vai ficar só uma mulher e vai dar continuidade com ela, com outro homem. Isso também é bom. Quer dizer, possivelmente os leitores vão cair matando nos comentários, mas é bom. Ó, Vanessa, um exemplo do meu livro, Amor Indomável, volume 1. Tipo, começou com uma personagem e teve o romance, teve todo o negócio, mas no final, tipo, o mocinho fez algo que, tipo, quebrou o coração dela e acabou a história com ela indo embora da cidade. E aí continuou o livro 2, o 3, e só foi se acertar no livro 5. Muita gente me xingou? Xingou, porque tem gente que gosta de devorar livro e não se contenta enquanto não desenvolve a história. Mas daí tu tem que aceitar as críticas também que vai receber, porque nem todo leitor tem essa paciência, entendeu? Exatamente. E a Patrícia perguntou se é legal terminar um conflito e começar outro. Você pode terminar o seu capítulo como Avenida Brasil. Você lembra que a Avenida Brasil, eu não sei se vocês assistiram essa novela, mas eu assistia muito quando era pequena, quando eles acabavam um capítulo da história com um acontecimento que eles só iam mostrar no próximo capítulo e a gente ficava doido querendo assistir a novela. Vocês têm que fazer isso com o livro de vocês. O leitor tem que ficar doido para ver o próximo capítulo, para ver que filme vai tão bom. Vai estar xingando a gente, é? Você tem que estar xingando o autor, porque quando tu deixa, você fala na melhor parte, aí eles ficam lá, cadê o resto? Às vezes a gente tem que aguentar algumas coisas, gente. É essencial, tá bom? Essa parte, mesmo o leitor querendo matar a gente, descobrindo o nome da rua, o número da casa, mas é sempre bom colocar, porque eles vão estar sempre ali com vocês. Mesmo que seja colocando nos comentários. É, e se eu posso colocar, tipo assim, na primeira história, a história tipo de uma personagem, e na segunda história, tipo, se é continuação, mas no caso, não uma continuação, mas no segundo livro contar a história, por exemplo, da amiga dela, que estava sempre ali com ela. Claro, alguns leitores eles gostam de saber sobre o seu personagem secundário, sabia? É bom, é tipo um spin-off. É legal fazer isso, não continuar com os mesmos personagens, mas continuar com a sua melhor amiga, ou então o seu ex-namorado, que agora namora outra pessoa. É legal sim, sabia? Nossa, muito boa mesmo. Sim, pode, porque assim, ó, a minha história, Amor Indomável, foi meio que um resumo de cada personagem. No caso, a história contava de 6 irmãos. Aí no volume 2 foi exclusivo de um irmão, o 3 de outro, e assim foi, entendeu? Cada história daí ganhou tipo uma história exclusiva deles, para não ficar muito grande o primeiro livro e cansativo para quem lê. Gente, já estão 9 horas.
A Iva vai mandar um link de pesquisa sobre a aula. Por favor, não vai durar 1 minuto para vocês responderem. Respondem para a gente, não deixe a gente sem isso, tá? Que a gente precisa saber para que o curso possa continuar. Foi muito bom ter cada um de vocês aqui. Eu já vi vocês na aula passada, alguns tem, outros são novos. Novamente, obrigada por comparecerem. Amanhã a gente está aqui de novo, 8 horas da noite, comigo novamente. Então, se vocês não gostaram de mim, me falem no meu privado, que eu tento melhorar, tá bom? E é isso. Boa noite, gente. Até amanhã.